como vai, compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Terrorismo no território brasileiro, em específico lá em Brasília. Esse fato é apenas um passo para demonstrar o quanto a população brasileira está insatisfeita. É claro que esse maluco que se explodiu em frente de uma estátua que estava em frente do Supremo não é a representação do povo brasileiro, mas sim a representação da insatisfação que o povo brasileiro tem da política nacional. É claro que esse homem é um maluco e provavelmente deve ter algum tipo tinha algum tipo enfim, já falei, era maluco, suponho eu. Um homem que tinha um viés fundamentalista político partidário, representante de uma direita extremista, mas não podemos falar também que era representante de uma direita extremista, mas enfim, vamos ler e apresentar para vocês quem era esse maluco que simplesmente se explodiu. Isso é o que foi dito aí pela imprensa. Será que realmente ele se explodiu ou será que foi um acidente? Será que o objeto do crime era outro? Estão dizendo que esse crime nada mais é do que a extensão de 8 de dezembro, 8 de janeiro, sei lá. Ao meu ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? Não tem nada a ver com a outra. Vamos fazer a leitura aqui dessa matéria que está aqui no BBC News Brasil. Está aqui, olha. Essa é a foto do homem que se explodiu lá em Brasília. Aqui está o título da matéria. E vamos ver, quer dizer, Francisco Vanderlei Luiz, quem é o homem que morreu após a explosão em frente ao STF. Francisco Vanderlei Luiz era chaveiro no interior de Santa Catarina e concorreu a vereador com o nome de Tio França. Ele teve aproximadamente quase 100 votos, 98 votos, alguma coisa assim. Essa matéria saiu 14 de novembro de 2024 às 7h43, atualizado há 4 horas. A política em essa matéria, vamos ver aqui, ainda não tem o nome aqui do autor, do jornalista, mas vamos lá. A Polícia Federal está investigando as explosões ocorridas na noite desta quarta-feira, 13/11, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, que é um ponto turístico aqui do território brasileiro, em Brasília. Duas explosões aconteceram na noite de quarta-feira, 13/11, nas proximidades do Supremo Tribunal Federal, STF, em Brasília, deixando uma pessoa morta. Um boletim de ocorrência da Polícia Civil do Distrito Federal identificou o homem que morreu como Francisco Vanderlei Luiz. Ele próprio lançou artefatos em direção ao STF, segundo as investigações, e depois se deitou sobre um explosivo que foi detonado. Tudo errado, não é? Isso vem demonstrando o quanto as autoridades brasileiras, a polícia brasileira, toda regra tem exceção, não está preparada para esse tipo de atentados, não é? Se fosse em outro país sério, esse homem teve tempo, jogou uma caixinha, depois jogou outras caixinhas. Se fosse nos Estados Unidos, só pelo fato de levantar a mão, ele já tinha sido metralhado, já tinha sido morto por tentar atingir a soberania dos Estados Unidos, não é? E aqui se faz o que quer, não é? Diz o que quer, fala-se o que quer, pensa-se o que quer. Não estou falando que eu sou a favor da ditadura, de forma alguma, não é? Então, esse é o segundo terrorismo que fere a dignidade do povo brasileiro. Tivemos um terrorismo lá atrás, em que os invasores entraram no STF, criaram um problemão, destruíram o patrimônio público. Tivemos também um atentado contra o ex-presidente da República, Bolsonaro, em que um louco deu uma facada simplesmente no ex-presidente da República, cortando a barriga dele de fora a fora. Um absurdo. E agora temos esse outro maluquete que simplesmente tenta explodir o STF. Nós sabemos da histórica política partidária do Brasil, da corrupção, da insatisfação. E o povo brasileiro sabe disso. O povo brasileiro, a cada dia que passa, se esgota mais. Essa explosão, esse homem que se deita no chão e que tenta explodir o STF e tenta explodir toda Brasília com artefatos frágeis que não fazem muito efeito de explosão, é apenas um simbolismo da insatisfação do povo brasileiro, que
que já está de saco cheio da corrupção de políticos ladrões, dessa gente nojenta, que acaba subindo no poder porque vocês votam nele. E eles estão lá ganhando o dinheirinho deles e você está aí comendo pão de diabo amassou junto comigo também, comendo o mesmo pão, só que o meu pão é um pouquinho melhor. Mas vamos ver aqui mais coisas aqui. Enfim, pensamos também em outros ataques, outros ataques dentro do Brasil. Vamos pensar no ataque das escolas, né? Nós tivemos um ataque aqui no Espírito Santo, que foi o massacre de Aracruz. O menino, o jovem, entra numa escola, mata duas professoras, pega um carro, vai para uma outra escola e mata mais uma criança. Se a polícia tivesse estado, a polícia tinha que estar no local imediatamente para eliminar o assassino. Só que o assassino teve tempo para pegar o carro e ir para outro local para matar outra criança. Mesma coisa acontece com esse terrorismo, em que o sujeito joga uma coisinha para frente do Congresso, para frente do Congresso, para em cima do STF, depois joga outro. Quer dizer, cadê as autoridades para não perceber que existe um louco jogando coisas em cima, tentando se explodir, não é? Foi um absurdo, isso demonstra o quanto os nossos prédios públicos são frágeis, e as nossas escolas também, não é? E Vanderlei Luiz também seguiu o dono do veículo que explodiu no anexo 5 da Câmara dos Deputados. No porta-malas do veículo foram encontrados fogos de artifícios e tijolos. A Polícia Militar e Distrito Federal informou, ao chegar no local, policiais militares encontraram um indivíduo que aparentemente tirou a própria vida com um explosivo. É óbvio que esse homem tem algum tipo de distúrbio, não é? Ninguém tira a sua própria vida assim em prol de fins políticos partidários. Não é? Se fosse assim, nós teríamos toda a eleição alguém se matando, se explodindo por aí. Agora, qual é o efeito disso em nossa sociedade? Qual é o efeito disso nos nossos grupos fundamentalistas que estão absorvendo posições de ódio e de revolta em relação à classe política brasileira, indiferente de ser de esquerda ou de direita. Existe um grupo fundamentalista aí que vem nascendo e que está desenvolvendo a política do nojo, a política da insatisfação. De repente, esse homem que se explode em frente de Brasília é simplesmente um retrato do simbolismo da insatisfação do povo brasileiro. Nada justifica uma loucura dessa. Uma pessoa inocente, de bom caráter, poderia ter sido morta. Mas se ele tivesse um pouco mais de sorte, ele poderia ter entrado no Congresso ou no Supremo e ter eliminado toda essa classe política que corrói a nossa soberania. Claro que nós não podemos desejar a morte das nossas autoridades com um desejo de vingança, mas nós desejamos sim que haja justiça dentro do território brasileiro e que os corruptos sejam pegos e que a população possa andar feliz, sem precisar se explodir nas calçadas e nas vielas. Esse homem simplesmente é fruto de uma insatisfação nacional. Um homem chaveiro, que frustrado, que não ganhou as eleições e que resolveu eliminar sua própria vida. Enfim, um louco que coloca em pauta a vida de pessoas inocentes. Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe, se inscreva, até mais, obrigado.